E chegamos à hora de fazer aquela revisão. Então, fiquem atentos a cada momento dessa revisão. Eu, professor Beto, estarei com vocês aqui para a gente fazer a revisão e vocês poderem fazer a atividade com tranquilidade. Vamos lá na tela de vocês? Vamos lá? Porque a aula é a de número 10.2. Eu, o professor Beto, com vocês, fazendo essa revisão. Cadê a nossa caneta? Cadê a nossa canetinha? Cadê a nossa canetinha aqui? Porque nós iremos falar sobre Cândido Mariano da Silva Rondon. Quem era esse expedicionário, esse sertanejo, esse indigenista? Indigenista porque em 1910 ele cria o SPI-LTN, mais conhecido como SPI, né? SPI, Serviço de Proteção Índio, que depois vira a FUNAI. Ele nasce em 30 de abril de 1865, na cidade de Mimoso, lá no Santo Antônio de Levegê, atual barão de Melgaço, o homem que cansa de trabalhar, cansa de viver, mas não cansa de amar, só amor constrói. Frase de Rondon. E tem outra frase positivista que ele gostava de falar, que era: amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Frase de Augusto Comte. Foi educado por seus familiares aos 16 anos, diplomou-se no magistério, só que era muito novinho, não podia dar aula. Aí ele teve que se contentar a ficar sem dar aula. Então Rondon, em 1881, ele vai para o Rio de Janeiro servir o Exército. Ele serve o Exército no Rio de Janeiro em 81 e já em 85 ele entra na Escola Militar de Praia Vermelha, tá? Concluindo justamente no ano que teve a proclamação da República. O curso de oficial se torna oficial do Exército. De 92 a 98, ele vai ajudar a construir as linhas telegráficas de Mato Grosso a Goiás. Então ele pega experiência, se ele está experiente agora, então o homem, em 1907, então ele passa a compor a comissão Rondon, que vai ligar as linhas telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas, a Santo Antônio do Rio Madeira. Em 1952, ele propõe a criação do Parque Indígena Xingu. E em 85, o Congresso Nacional promove Rondon a Marechal do Exército. Foi o Marechal da Paz. Exploradores aí, que ele veio aqui na expedição dele com Rondon Roosevelt explorar a zoologia, botânica, etnografia, mineralogia, geografia e águas termais, tudo dentro das ciências naturais, a expedição de Rondon fazia. Fazia tão bem que veio fazer também com o presidente norte-americano Roosevelt, aquele do Uma Noite no Museu. De 1919 a 1924 foi diretor de engenharia do Exército. Em 1930 ele não gostava muito de Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas mandou prender Rondon, acusando ele de um monte de coisa, inclusive acusando ele de desonestidade, acho que até triplex o Getúlio Vargas disse que o Rondon tinha. Então, aí mandou prender ele. Aí, de 1958, morre aos 92 anos o Pag Megera, o grande cacique branco. Então, alunos, isso foi um pouco da história de Rondon. Faça agora a atividade, que tá bem facinho, tá? O professor Lorismar faz essas atividades, eu digo, Lorismar, tu tem que deixar mais complexas as atividades, porque tá muito fácil para os alunos, tá mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Faço a atividade agora, o professor Beto vai ali tomar um cafezinho já já e volto para corrigir com vocês essa atividade. Vamos lá? Rapaz, o cafezinho estava bom. Mas será que estava tão bom quanto aqueles feitos no acampamento de Rondon? Vocês já perceberam que nós estamos estudando sobre personagens históricas? Eu quero lembrar vocês que heróis, difícil existirem heróis dentro da nossa história. Existem pessoas que fazem bem mais do que fazem mal. Existem pessoas que acertam mais do que erram.
Mas todos nós somos seres humanos. Seres humanos. Então, todos nós teremos o nosso lado positivo e o nosso lado negativo. E a história ela se faz assim. Rondon é considerado um grande personagem dentro da história do Brasil. Foi um militar exemplar dentro das suas concepções. O próprio exército depois manda prender ele, mas por perseguições políticas ali. Rondon vai ser homenageado, Rondon vai ser respeitado internacionalmente, Rondon vai ser indicado por Albert Einstein ao Prêmio Nobel da Paz. Rondon recebe o nome de um paralelo em sua homenagem, o paralelo de número 52, passa ali bem no Mato Grosso. E Rondon vai estar junto com o presidente norte-americano numa aventura pelos rios das dúvidas. Rio esse que recebe o nome do presidente norte-americano hoje. Bom rio para pescar, Rio Roosevelt. Rondon é considerado um dos 5 maiores exploradores do mundo. O professor Luizmar lançou recentemente um livro sobre Rondon. Ele fala da vida de Rondon, ele está fazendo pesquisa para lançar outro livro de Rondon. O professor Luizmar gosta muito de estudar essa questão da vida do Rondon. Outros pesquisadores aqui já olham o Rondon por outro lado. A universidade estuda o papel do SPI na interferência da questão indígena, porque o SPI fez uma movimentação, tirou indígenas de suas terras e colocou em reservas, em TIs, em terras indígenas, que não eram as suas terras de origem. E com isso, o branco, quando chegou, ele invade a terra indígena que foram retirados esses povos. É por isso que existe uma briga muito grande sobre essa questão do marco temporal, que é um assunto que vocês deveriam pesquisar, principalmente nossos alunos que são indígenas, pesquisar, estudar a fundo essa temática. Rondon está presente dentro da nossa história, dentro do nome do nosso estado, dentro do museu que aqui está. Rondon tem uma relação muito grande com os indígenas. Ele possa ser julgado de outra maneira, mas ele tem um papel com a SPI, com a demarcação do Parque Xingu, com os irmãos Vilas Boas. Ele tinha uma aproximação com os irmãos Vilas Boas para a demarcação do Parque Xingu. Então, Rondon tem um papel interessante sobre essa ótica de nós estarmos estudando a história de Rondônia. E agora nós vamos à nossa atividade. Vamos lá? Nossa atividade. Nasceu em 30 de abril de 1965, na cidade de Mimoso, distrito de Santo Antônio de Leveger, atual município de Barão de Belgaço. Quem foi? Irineu Evangelista de Souza, Cândido Marino da Silva Rondon, Paulo Nunes Leal, Jorge Teixeira ou João Batista Figueiredo. O professor Luizmar não fez essa questão. Não acredito que o professor Luizmar fez essa questão com vocês. Isso é igual dar mamão com açúcar para o nosso aluno, porque essa questão não tem nem dúvida, não existe nem dúvida sobre essa questão. É claro que foi ele o tema da nossa aula de hoje. Cândido Mariano da Silva Rondon. Em 1913, Rondon participou de uma expedição pelos sertões amazônicos com um presidente norte-americano. Quem foi? Theodore Roosevelt? Ou foi Frank Delano Roosevelt? John Kennedy? Richard Nixon? Ou Jimmy Carter? Tudo isso aí são presidente norte-americano. Existe um ditado que diz, não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Não confunda os Roosevelts. Os americanos tiveram 2 presidentes com o nome Roosevelt. Sabia disso? Não? Sabia não? Um desses Roosevelt é o Roosevelt lá da Segunda Guerra Mundial, o cara que está lá na Segunda Guerra Mundial, que manda o ataque norte-americano contra os japoneses. Esse é o
Frank Delano Roosevelt, aquele que vai estar participando da Segunda Guerra Mundial. E nós temos um outro Roosevelt, que é o Roosevelt do Big Stick, do grande porrete, o Roosevelt que faz uma política imperialista sobre a América Latina, é o primeiro a fazer uma política imperialista sobre a América Latina, é o primeiro a dizer para os europeus, dizer, não mexam com a América Latina, que aqui é domínio norte-americano. Nós fomos dominados por ele. É o único que domina a região do Caribe ali. E ele tinha um poder muito grande quanto presidente norte-americano. E é esse Roosevelt que vai estar aqui. Nós temos uma ponte aqui em Porto Velho, uma ponte sobre o Rio Madeira. Vocês sabiam que ela tem o nome de Rondon Roosevelt? Ponte Rondon Roosevelt? Em homenagem à expedição que se teve no final de 1913, início de 1914, aqui, envolvendo Rondon e Roosevelt, por isso que o nome da ponte aqui sobre o Rio Madeira em Porto Velho é Rondon Roosevelt? Pois é. E nós estamos falando do Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt é o nome dele, o nome do presidente norte-americano que esteve aqui com Rondon. Vamos para a terceira. 1956. O território federal do Guaporé passa a ser chamado Território Federal de Rondônia. Um ano depois, em 1957, um ano depois que Rondon foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo... Quem foi que indicou? Em 1955, Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. Alguém tem uma ideia? Primeiro que a gente pega aqui em 1956, quem estava na presidência da República era JK, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek constrói Brasília, é ele que vai mudar o nome do território federal do Guaporé para território federal de Rondônia. Mas o professor Luiz Maia, ele colocou essa questão aqui, mas ele reporta um ano depois que Rondon foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. O que na realidade quer saber a questão, olha aí a confusão que a questão fez com vocês. Foi quem indicou? Foi a Unesco que indicou o Rondon ao Prêmio Nobel da Paz? Ou seria o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IFAM? Ou foi Explorers Clube de Nova York, o Clube de Exploradores de Nova York? Ou foi a Organização das Nações Unidas, a ONU? Ou foi a Comissão da Verdade, que foi instituída para indicar Rondon ao Prêmio Nobel da Paz? Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês. Rondon foi indicado não uma vez, mas duas vezes. A primeira vez foi achada uma carta perdida de nada mais nada menos de que Albert Einstein. Albert Einstein indica Rondon ao Prêmio Nobel da Paz, porque o Albert Einstein, quando ele faz uma visita ao Museu Nacional, lembra do Museu Nacional de Roquete Pinto, que eu falei para vocês, que viajou com Rondon, que deu a primeira ideia de aqui ser chamado Terra de Rondônia. Roquete Pinto, quando ele leva Albert Einstein ao Museu Nacional, chega lá no Museu Nacional, ele vai dizer bem assim, vem cá, Einstein, vem conhecer uma pessoa que começa a passar os filmes de Rondon com o trabalho dele com os indígenas, com a abertura da agenda telegráfica e tudo, com o processo de pacificação lá no movimento tenentista e tudo, e pai, tá. Albert Einstein disse, rapaz, vou fazer uma carta. Fez uma carta de próprio punho, indicando Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. Mas Rondon não foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Foi escolhido. Agora chega, em 55, o Clube de Exploradores de Nova York, porque Rondon é considerado um dos 5 maiores exploradores da história,
indica novamente Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. Então, a resposta correta é a letra C. Explore Club de Nova York. Morre em 1958, aos 92 anos de idade. Rondon foi enterrado na cidade de Cuiabá, de Mimoso de Brasília, Rio de Janeiro, ou está enterrado aqui em Porto Velho. Onde é que está enterrado Rondon? Na aula foi mostrada até uma lápide para vocês, que o professor Luzimar foi lá e tirou uma foto da lápide de Rondon. Mas Rondon, quando ele morre aos 92 anos de idade, por alguns caciques indígenas, ele era chamado de Pagmegera. Pagmegera, o grande cacique branco. Ele era respeitado. E ele já estava morando na capital do Brasil. Porque em 58 ainda não tinha sido criado Brasília. Ainda não tinha sido inaugurado Brasília. Que vai ser inaugurada em 61. E aí, Rondon, que está ali, em seu leito de morte, vai ter um grande amigo seu ao seu lado, indigenistas, indígenas, em seu último suspiro de morte. O seu amigo dizia que a frase que ele atribui a Rondon era que morrer se preciso for, matar nunca. E Rondon dá o seu último suspiro lá na cidade do Rio de Janeiro. Ele dá o seu último suspiro. Rondon, que participou de grandes aventuras durante sua vida, vai estar nesse último momento final ao lado de Darcy Ribeiro. Já ouviram falar em Darcy Ribeiro? É Darcy Ribeiro que atribui ele essa frase: morrer se preciso for, matar nunca. E Darcy Ribeiro é um indigenista, é um sertanista, é um antropólogo que vai estudar muito a questão indígena. É por isso que Rondon é, sem dúvida, uma figura emblemática dentro desse contexto. A questão correta é a letra, na tela para vocês, é a letra D, Rio de Janeiro. E aqui, meus queridos alunos, aqui chegamos ao final dessa aventura. Essa aventura pela nossa história de Rondônia, pelos nossos personagens, pelos nossos rios, pelo nosso povo, pela nossa terra, pela nossa simbologia patrimonial, seja ela material ou imaterial. É dentro dessa viagem que eu e o professor Luzimar queremos trazer vocês para gostar e pertencer, criar sentimento de pertencimento do estado de Rondônia. Até a próxima aula.